Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história sobre um acidente radioativo que aconteceu na cidade de Goiânia em 1987, o acidente com o Césio 137. Bom, tudo começou quando dois catadores de lixo foram até uma clínica que estava abandonada e lá eles encontraram um equipamento de radioterapia, um equipamento utilizado para o tratamento de câncer. Então eles tiraram uma parte superior do aparelho e levaram para casa com a ajuda de um carrinho de mão. Lá eles desmontaram o aparelho e o objetivo deles era obter algum tipo de lucro com as peças de metal e chumbo, né? Eles queriam vender para algum ferro velho da cidade. Então eles foram desmontando a peça até que eles encontraram um cilindro. E dentro desse cilindro havia uma cápsula. Eles venderam esse cilindro juntamente com a cápsula para Devair Ferreira, que era dono de um ferro velho na cidade. 3 dias depois da compra, Devair entrou na garagem do seu ferro velho e viu um brilho azul que vinha da cápsula que ele havia comprado como sucata. Então ele achou aquilo tão bonito e pensou que o pó poderia ser valioso ou até mesmo algo sobrenatural. Então, com a ajuda de 2 funcionários, Devair abriu a cápsula e, fazendo isso, ele expôs ao ambiente o cloreto de césio 137. Gente, esse cloreto de césio 137, ele é um isótopo radioativo usado em máquinas de radioterapia, né, aquelas máquinas para tratamento de câncer. E quando ele é desintegrado desse equipamento, ele dá origem ao bário 137. E esse bário, ele transmite radiações gama, e essas radiações gama, elas têm um alto poder de penetração e são completamente prejudiciais ao ser humano. Mas como o Devair não sabia do que se tratava, ele resolveu pegar todo aquele pó que estava dentro da cápsula, que eram exatamente 19 gramas, e ele levou para mostrar para os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Ele estava muito encantado com aquilo tudo, que era branco de dia, à noite tinha um brilho azul fluorescente, então aquilo para ele não era normal. Ele achou que tinha encontrado assim algo muito, muito valioso, sem saber que ele estava com algo muito perigoso nas mãos. Um dia o irmão de Devair, Ivo Ferreira, foi até a casa dele e lá Devair apresentou o pó, mostrou o pó pro irmão. O irmão viu o quanto era bonito e decidiu levar um pouquinho para casa. Quando ele chegou em casa, ele colocou o pó sobre a mesa no horário do jantar. E Ivo tinha uma filha chamada Leide das Neves. E Leide brincou um pouco com aquele pó e foi jantar. Ela não lavou as mãos. Em algumas pesquisas que eu fiz, mostra que ela pegou um pão e comeu, tem outras que falam que ela pegou um ovo cozido e comeu, mas o fato é que ela ingeriu o césio 137. E então, em consequência disso, Leide começou a passar mal, começou a ter febre, vomitar, ter diarreia, e os pais de Leide achavam que fosse algo que tivesse feito mal, que ela tivesse comido, né? Alguma infecção intestinal, intoxicação alimentar, alguma coisa do tipo. Eles não imaginavam nunca que pudesse ter sido aquele pó azul. Logo, muitas outras pessoas que tiveram contato com o césio 137 adoeceram e foram levadas aos melhores hospitais de Goiânia. Os sintomas eram queda de cabelo, febre, diarreia e vômito, sabe, tontura. Então as pessoas que tiveram contato com esse pó estavam realmente muito mal e elas não sabiam o que era, do que se tratava. Alguns médicos e enfermeiros até chegaram a pensar que fosse alguma virose, alguma coisa assim mais simples, né? Eles nunca poderiam imaginar que aquelas pessoas estivessem contaminadas. A primeira pessoa a suspeitar que era o pó brilhante que estava por trás de tudo aquilo era a esposa de Devair, Maria Gabriela. Então ela pegou o cilindro, colocou em uma sacola plástica e levou de ônibus até a vigilância sanitária da cidade. Ou seja, no caminho, né, no trajeto em que ela levava aquela cápsula completamente contaminada, várias outras pessoas estavam sendo expostas à radiação. Então, quando ela chegou na vigilância sanitária, ela não soube explicar direito do que se tratava, os funcionários não entenderam muito bem ela,
e eles pediram que ela deixasse a cápsula em cima de uma cadeira, e aconteceu que essa cápsula ficou várias e várias horas ali contaminando todo o ambiente. E os pacientes não paravam de chegar. Foi aí que quando alguns médicos começaram a suspeitar de envenenamento por radiação. Os pacientes foram informados de uma cápsula e então eles pediram para um físico da cidade chamado Walter Mendes examinar o dispositivo. Então ele foi até o local com um detector de radiação e a 80 metros da vigilância sanitária, o detector começou a agir de maneira estranha, sabe? O que significava que ele estava em um lugar de campo de radiação muito alto. Então ele, desesperado, evacuou o local e perguntou de onde tinha vindo aquele objeto. Os funcionários disseram que foi a mulher do dono do ferro velho que havia levado aquilo. Então ele foi até o ferro velho e ele encontrou radiação por todos os lados. Ele alertou todas as autoridades e a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. A intenção de Walter era deter a contaminação, mas sem causar pânico na população, o que não adiantou muito, porque uma notícia como essa se espalhou rapidamente por toda a comunidade. Milhares de pessoas foram examinadas em busca de vestígios de radiação, e muitos receberam alta após tomar banho com água e vinagre. Outros foram enviados para um abrigo temporário. Leide e Maria Gabriela eram os casos mais graves. Elas foram levadas para o Hospital Militar no Rio de Janeiro. O ferro velho, dezenas de casas foram demolidas, centenas de objetos, veículos, árvores e até mesmo animais foram destruídos e descartados como lixo nuclear. O desastre em Goiânia produziu cerca de 6.000 toneladas de resíduos radioativos. Eles foram recolhidos e enterrados em um centro especialmente preparado para isso, que ficava a 20 quilômetros na cidade de Abadia. A primeira pessoa a morrer foi Leide das Neves, de apenas 6 anos, e depois Maria Gabriela. Elas morreram de septicemia e sepse, que são infecções generalizadas, um mês após a contaminação com o césio. Quando os caixões chegaram ao cemitério, as pessoas jogaram pedras, tijolos, tentando impedir o sepultamento, mesmo os corpos sendo enterrados em caixões de chumbo. Então, assim, só de ler sobre isso a gente fica bastante chocado, né, com o que aconteceu. E foi muito triste, porque elas não tiveram um enterro tranquilo, né? Apesar de todo o sofrimento da família, as pessoas estavam ali protestando, jogando pedras. As pessoas temiam que os corpos contaminassem o cemitério, mas elas estavam em caixões de chumbo, né, como precaução. E os corpos também já tinham sido descontaminados, mas a população causou um alvoroço no enterro de Maria Gabriela e Leide das Neves. As outras 2 vítimas fatais foram os funcionários do ferro velho de Devair. Incrivelmente, Devair e os catadores de lixo não morreram por radiação. Em 1996, 5 pessoas ligadas à clínica abandonada foram condenadas a 3 anos de prisão por homicídio, mas depois a pena foi reduzida a serviços comunitários. O governo passou a pagar pensões para cerca de 250 vítimas e, posteriormente, 2.000 pessoas foram incluídas, entre elas bombeiros, motoristas, policiais e pessoas que trabalharam nas unidades de emergência. Essas pessoas também tiveram direito a esses pagamentos. Então, pessoal, essa foi a história de hoje sobre o maior acidente radioativo da história, que aconteceu em Goiânia em 1987. Ele é considerado até mesmo pior que Chernobyl, porque ele aconteceu fora de uma usina nuclear. Aqui no YouTube tem um documentário falando a respeito, que mostra várias vítimas, o relato de todas elas, e elas falam também sobre o preconceito que elas sofrem até hoje. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição desse documentário, é muito bom, sabe? É bem completo mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo.